Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Samara. Eu produzo conteúdo para o YouTube aqui há alguns anos, porém, por muito tempo eu tive uma frequência terrível, para não dizer, eu não tive frequência. Eu sou professora de língua portuguesa e aí, sobretudo depois que eu me formei, que eu fui para a faculdade e comecei a trabalhar, eu pausei eternamente aqui os vídeos no YouTube, porque a rotina começou a ficar muito puxada, muito corrida, mas desde o ano passado tô com muita vontade de voltar e eu voltei. E aí agora estou com mais frequência, então você me verá mais por aqui se você se inscrever neste canal. E eu produzo conteúdos diversos, mostrando o meu dia a dia, às vezes respondendo perguntas, às vezes falando sobre algum tema específico que eu acho relevante falar. E é isso que eu vou fazer hoje, responder perguntinhas aqui do Instagram. E por falar em Instagram, se você ainda não me segue, se você é novo nesse canal, aproveita e já me segue no Instagram. Meu Instagram é @samarachieli, vai estar aqui. E eu espero você lá, porque lá eu tô sempre postando mais alguma coisa sobre o meu dia, tô sempre postando mais as minhas atividades, sempre postando aquilo que eu estou fazendo, então o pessoal do Instagram acaba que fica sempre mais atualizado. Inclusive essa caixinha eu abri lá e aí, consequentemente, se você me seguir no Instagram, você pode fazer alguma pergunta que você queira também. Então vamos lá, eu abri essa caixinha de perguntas no Instagram e eu falei para as pessoas que elas poderiam perguntar sobre quaisquer assuntos, sobre língua portuguesa, sobre minha vida pessoal, sobre musculação, sobre vida cristã, sobre o que quer que fosse. Elas poderiam me perguntar e foi isso que elas fizeram. Então a gente vai ter perguntas aqui de diferentes contextos e eu vou começar porque eu já enrolei demais. Bom, a primeira pergunta aqui é: está lendo algo? Se sim, o quê? Fala um pouquinho sobre o seu gosto literário. Então vamos lá, eu estou lendo, mas assim, eu estou lendo a passos muito lentos. Por quê? Porque eu estou fazendo mestrado, gente. E para quem não sabe, o mestrado, ele demanda e ele consome uma parte da sua vida toda. Enfim, é isso. Mas é verdade, eu estou fazendo mestrado e aí muitas das minhas leituras são leituras obrigatórias para o mestrado. E acaba que me sobra pouco tempo, enfim, pouca disposição às vezes para fazer uma leitura que não seja obrigatória. E eu tenho vivido este ciclo desde a faculdade, porque, gente, a faculdade de letras, ela não é um negócio assim simples. É muita leitura, muita, Senhor Deus. E aí sim, eu estou lendo, e eu tô demorando demais, então eu estou lendo a passos bem largos, mas estou lendo, deixa eu pegar. Estou lendo 1984, do George Orwell, que é um livro que eu li na minha adolescência, eu tinha 15 anos, e foi assim, de longe, um dos meus livros preferidos da época. Eu fiquei intrigadíssima, eu acabei esse livro, assim, eu não tenho adjetivos, estupefata, boquiaberta, eu sei que eu acabei este livro, e eu me lembro claramente, eu morava em São Paulo. Eu terminei, coloquei ele de lado, sentei no quintal da minha casa, e eu fiquei, tipo, muito tempo só parada, olhando pro nada e refletindo e pensando sobre as coisas do livro. É um livro muito complexo, é um livro que é muito crítico, e foi inacreditável de bom pra mim no auge dos meus 15 anos. E aí eu decidi reler este ano, com 26, porque eu queria ver se 11 anos depois ele continua bugando a minha mente desse jeito, se ele continua sendo tão fascinante assim pra mim, ou se a maturidade e os anos que passaram me fizeram pensar diferente. Então eu estou relendo, mas gente, eu tô no começo ainda. E faz tempo que eu comecei, porque eu começo a ler vários livros ao mesmo tempo. Então eu sempre começo a ler mais de um livro, eu nunca leio um livro só. E aí eu estou neste momento relendo 1984. Também estou lendo este livro aqui, do Lewis, que é o meu autor favorito. Então isso já responde um pouquinho a pergunta fala um pouquinho sobre o seu gosto literário. Gente, eu gosto muito dos mais variados tipos de literatura, na verdade. Gosto de literatura brasileira, literatura inglesa, literatura alemã, enfim, e por aí vai. Mas eu tenho um autor preferido na minha vida, que é o C.S. Lewis. Eu tô lendo este livro dele, Um Experimento em Crítica Literária. E eu tenho gostado muito, é um livro que, enfim, todos os livros do Lewis, né, gente, tem essa coleçãozinha aqui da edição da Thomas Nelson, que eles fizeram essas capas
diferenciadas, ai, essa coleção é tudo pra mim. E sempre que eu termino de comprar, sai alguma edição nova, sai algum livro novo, enfim, ela nunca está completa, eu acho que tá faltando algum aqui, nem sei qual. Mas no momento eu estou lendo esse. Então, esse é um dos meus autores favoritos, o Lewis, né? Tudo que ele escreveu começou com Cristianismo Puro e Simples, que foi um dos ápices no meu processo de conversão, foi um dos primeiros livros que eu li quando me converti. E foi absurdo pra mim. Mexe muito comigo, o senhor fala muito comigo, o Lewis é um autor extraordinário, tanto nas obras de ficção, quanto nessas obras mais teológicas, né, mais cristãs, assim, é sensacional. E eu gosto muito desse tipo de literatura fantástica. Então eu amo Harry Potter, eu amo O Senhor dos Anéis, eu amo As Crônicas de Nárnia, eu amo Hobbit, enfim, gosto demais desse tipo de literatura. Mas o que eu mais tenho lido nos últimos anos é, de fato, literatura cristã. Então, livros que falem sobre a vida cristã, livros... eu tava lendo esses tempos ali, que é aquele Manso e Humilde, me esqueci agora do nome do autor. Mas livros que tematizam a vida cristã, que tematizam o cristianismo, pilares do cristianismo, entre outras ideias, são livros que me fascinam muito e eu gosto demais. Então, no momento, este tem sido o meu gosto literário. Por muitos anos, ele variou demais e ele ainda varia, a diferença é, agora eu não tenho muito tempo hábil para ler tudo aquilo de que eu gosto. Eu leio mais a literatura cristã e livros mais teóricos sobre linguística, que é a área do meu mestrado. Então, eu tô um pouco dividida aí, mas eu gosto muito de ler, sempre gostei. Não é à toa que eu entrei na faculdade de letras. A segunda pergunta é, você sente falta de Mococa? Pra quem não sabe, Mococa é uma cidade no interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais. E eu não sou de lá, mas quando eu me casei em 2019, meu marido foi transferido pra lá. E aí nós fomos morar lá, nós fomos morar em Mococa. E, gente, na época eu fiquei assim, por que Deus? Por que me tirar daqui? Eu moro em Maringá hoje. Por que me tirar daqui, longe da minha família? Por que me levar para tão distante, né? E aí a gente não entende muito os propósitos do Senhor. E eu acho isso incrível, porque, de fato, gente, nós não entendemos os propósitos do Senhor. E às vezes a gente nunca vai entender, às vezes a gente vai entender só um tempo depois. E hoje eu enxergo claramente, pelo menos algumas das razões que fizeram o Senhor me levar para Mococa. Uma delas era preservar o meu casamento, eu já falei isso em outros momentos. Mas é porque foi assim que a gente casou, nós fomos embora. E eu acho que esse processo inicial da vida a dois, ele não deve ser fácil para ninguém, mas eu acredito que ele seja mais difícil para alguns do que para outros. Porque algumas pessoas de fato têm mais dificuldades, algumas pessoas são mais difíceis. Eu me reconheço uma pessoa muito difícil em relação à personalidade, em relação a ser moldada pelo Senhor. Eu sou uma pessoa muito difícil. E eu tenho pra mim fortemente que o Senhor me levou pra lá, a mim e meu marido, para que nós permanecêssemos juntos, porque lá nós precisávamos se desentender juntos e se arrumar ali, porque não tinha ninguém, não tinha família, não tinha pra quem recorrer. A gente precisava fazer tudo sozinho, então a gente criou uma união muito grande. A gente precisou resolver os nossos conflitos, as nossas diferenças, precisou aprender quando ceder, quando não ceder. Ai, nossa, e agora vocês são perfeitos. Claro que não, né? A gente continua tendo muitos problemas. Mas aquela fase inicial de maiores conflitos, de entender como é o outro, de entender essa dinâmica de convivência de dois pecadores sob o mesmo teto, aquela dinâmica inicial, ela já passou para a glória do Senhor Jesus. E foi por isso que nós fomos. Dado este panorama imenso, eu sinto muita saudade de Mococa. Dizer que eu sinto falta de morar, às vezes eu sinto muita, da facilidade, da cidade. Mococa é uma cidade muito histórica, ela tem muitos aqueles predinhos lindos, assim, antigos, e eu amo. Mas dizer, você trocaria por onde você está agora? Eu não trocaria, porque eu pedi muito ao Senhor para voltar para Maringá, eu queria muito estar perto da minha família, queria muito estar aqui, porque a gente ficava muito solitário lá também. Nós fizemos amigos que são nossa família até hoje em Mococa, mas eles também têm as famílias deles, as famílias de sangue, né? Então, quando havia essas ocasiões, nos domingos, as pessoas se espalham, né? E a gente ficava muito sozinho. E eu gosto desse fato de ter a família perto, de poder ver um, poder ver outro, poder almoçar com alguém aos domingos, enfim.
Eu gosto muito. Então eu sinto muita saudade de Mococa, sinto muita saudade da minha família mocoquense, mas no momento dizer que eu trocaria, eu não trocaria. Eu sinto muita saudade, às vezes eu penso, ai que delícia seria estar aqui hoje em Mococa, fazer isso aqui, estar lá onde eu trabalhava, estar com os meus amigos. Mas aí quando eu olho o todo, no todo é melhor não estar tão solitário. Então eu prefiro estar aqui, mas sim, sinto muita falta de Mococa. A próxima pergunta era essa: você prefere morar em Maringá ou Mococa? E eu acho que eu já respondi, né? No momento, prefiro morar em Maringá, pelas razões que eu já expliquei aqui, mas continuo amando, sentindo muita falta de Mococa. A próxima pergunta é: de qual igreja você é? Eu posto muito sobre Deus no meu Instagram, sobre a minha vida, sobre cultura cristã, sobre coisas diversas a respeito do cristianismo. E acho que às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu me converti em 2017 e desde então o Senhor tem me levado para lá. Foi nesse meu processo de conversão. Eu era de outra igreja, eu era da Congregação Cristã no Brasil. Eu nasci nessa igreja, fui criada lá, etc. E nesse meu processo de conversão o Senhor me mudou e eu comecei a frequentar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Fiz minha profissão de fé lá, sou membro de lá. E louvo muito ao Senhor, porque eu encontrei uma família em Deus. E eu sou muito, muito, muito feliz, muito grata a Deus por Ele ter me dado esta casa, que eu amo, esta família, né? E é isso, eu sou da IPB Central de Maringá, inclusive. Quando você quiser, faça-nos uma visita. Nós temos culto todos os domingos às 7 horas da noite e também escola bíblica dominical aos domingos de manhã, 9h30. Próxima pergunta é: ainda faz aula de música? Não faço, infelizmente. Para você que talvez esteja vendo, isso aqui é um piano. Eu toco piano e eu fiz aula de música por algum tempo. Quando eu me mudei para Maringá, eu tinha 16 anos e eu sempre quis fazer aula de música. Eu sempre amei piano, mas nunca tinha dado para eu fazer. E aí, quando eu vim embora para Maringá, eu comecei a fazer as aulas de piano. E fiz por pouco tempo, né? Logo depois eu entrei na faculdade com 17 anos. No primeiro ano de graduação eu ainda levei as aulas de música adiante, mas depois começou a ficar muito insano, muito puxado, gente. Eu me lembro de chorar. Eu chorava pelas demandas, assim, porque era muita demanda na faculdade. Eu era estagiária, eu trabalhava pouco, mas eu trabalhava e aí tinha as aulas de piano, enfim, ficou uma demanda insustentável. Eu precisei parar, eu sinto muita falta. A música me move. Se você me encontrar a qualquer momento do dia e eu estiver sozinha, você pode ter certeza de que eu vou estar ouvindo música. Eu ouço música em casa, eu ouço música fora, eu ouço música para absolutamente tudo que eu faço. E eu ouço muita música clássica. Piano é meu instrumento favorito de todo o universo. E infelizmente não continuo, mas gostaria. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu pretendo retomar. Próxima pergunta: por que decidiu parar o CrossFit? Gente, eu fazia CrossFit, fiz CrossFit por 4 anos. A gente chegou em Mococa em 2019 e a gente começou a fazer CrossFit lá, meu marido e eu. E aí a gente chegou em Maringá, continuamos fazendo, meu marido ainda continua e eu parei. Por que parei? Ai, você odeia? Não, eu gosto. É um esporte que eu gosto muito. Né, o CrossFit é muito dinâmico e a gente tem sempre exercícios diferentes, né, o que dá um gás ali, dá um up pro treino, porque você faz alguma coisa diferente. E eu gosto muito. Porém, para fins estéticos, eu considerei que a academia, a musculação, seria melhor para mim nesse momento. E eu estou preferindo. Não só por isso, mas também porque eu estou numa fase em que eu tô com tanta coisa que esse momento de treinar é um momento em que eu quero só fazer o meu treino, ficar sozinha, quietinha, no meu canto. E aí, no CrossFit, como a situação ali é muito dinâmica, né, acaba que você tem de se envolver mais com as pessoas, né, e pra mim, vou ser bem honesta, tava sendo um problema interagir com as pessoas, porque às vezes eu só quero ficar sozinha. Na academia eu só chego, coloco meu fone de ouvido, eu entro no meu universo, eu faço o meu treino e eu não preciso interagir. E eu interajo muito ao longo do dia, porque, gente, eu sou professora, são muitos alunos ao longo do dia. E aí, este momento do meu treino era um momento em que eu tava querendo muito ficar sozinha. E às vezes havia algumas situações constrangedoras no CrossFit, de a pessoa falar, vamos fazer junto? E eu ficava tipo, acho melhor não. E aí eu ficava muito mal. Porque eu ficava, essa pessoa vai achar que eu tenho alguma coisa contra ela, Senhor Deus, e não é verdade. Não era esse o caso.
Era simplesmente porque eu de fato queria ficar um pouco sozinha, tava meio cansada, às vezes tinha sido um dia meio angustiante, às vezes eu não tô nos melhores dias, né? Infelizmente a mulher ela tem aquele período do mês em que assim ela poderia só dormir, né? Porque quando ela acorda ela traz a vida dos outros. E aí às vezes eu só queria ficar na minha ali. E aí foi por isso que eu mudei. E eu tô amando, pra ser sincera, eu tô amando. Eu já fazia musculação antes do CrossFit, eu fiz 4 anos de musculação. E eu continuo fazendo agora. E aí estou gostando demais. Inclusive, uma das próximas perguntas é, olha bem, ó. Este corpo lindo, perfeito, veio depois da academia ou a academia é só pra manter ele? Gente, esses meus seguidores, eles são muito simpáticos, olha isso. A gente nunca está satisfeito, né? Eu realmente não considero isso. Não considero nada de corpo perfeito aqui, mas eu agradeço muito o elogio. E, na verdade, eu treino faz 8 anos, né? Então, minha alimentação, ela nunca foi o exemplo de alimentação, mas neste ano eu melhorei muito. Tenho considerado que agora eu estou numa alimentação bem equilibrada, com exceção dos dias em que eu realmente mato alguém por causa de um doce, que são aqueles dias do mês meio complicados. Eu sou muito fascinada por doce, então na maioria dos dias pra mim é muito difícil controlar, mas nesses dias específicos em que eu estou de TPM é ensurdecedora a voz na minha mente. Você precisa de um chocolate. Você precisa de um chocolate. É desesperador. Mas então eu treino faz 8 anos. E eu tento também manter uma relação aí alimentar, uma relação com a comida que seja um pouco mais saudável. Eu acredito que isso ajuda um pouco. Mas eu já tenho sentido o efeito dos anos, gente. Eu sempre fui, quando a gente olha minhas fotos lá de trás, com 17, 18 anos, meu Deus, eu era muito, 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 muito magrinha. E eu tinha muita facilidade para emagrecer. Hoje em dia, nos 26, não tenho mais. Eu fico chocada, porque no auge daquela época, eu ficava um dia sem comer, era tipo inacreditável, o tanto que eu perdia. Você pesava no outro dia e falava, meu Deus, a criança sumiu porque ficou ontem sem comer. E hoje não. E aí as pessoas falavam que depois o metabolismo fica mais lento. Eu ficava, gente, não tem como. Tem como. Prezem por esta fase em que vocês têm uma facilidade enorme de emagrecer, porque depois ela acaba. Próxima pergunta é qual Bíblia você usa? Vou mostrar. Aqui em casa nós temos muitas Bíblias porque eu sou a louca das Bíblias. E a gente tem várias versões, mas eu vou mostrar que eu de fato uso no meu dia a dia. Todos os dias quando eu vou ler, quando eu vou fazer devocional, o que eu uso? Eu uso esta Bíblia aqui. A tradução dela é NVI, Nova Versão Internacional. E essa é uma edição da Thomas Nelson, em que a gente consegue ter espacinhos aqui para escrever, tá vendo? Eu amo isso, gente, porque aí eu escrevo muito. Faço desenhos, quer ver? Deixa eu mostrar algum desenho aqui pra vocês. Aqui tem algumas coisinhas que eu vou escrevendo, vou anotando. Às vezes, no meio do culto, nem sempre eu levo essa pro culto, porque não é a tradução que a gente usa na igreja, mas às vezes eu levo, e aí quando eu levo eu faço alguns desenhinhos enquanto eu tô ouvindo, tá vendo? Eu vou preenchendo aqui algumas coisas. Eu tinha acabado de achar um desenho, enfim, não tô encontrando. Mas é isso, eu uso essa tradução, eu amo essa tradução, gente. Para quem quer uma tradução que seja de mais fácil compreensão, eu indico muito a NVI, porque ela é uma versão mais atualizada, no sentido de utilizar alguns termos mais fáceis, né, mais atualizados para que a gente se encontre melhor, mas ela também não é tão atualizada igual, por exemplo, a NTLH. É esse o nome? Eu não sei se é esse o nome. Acho que é, né? NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Exatamente, é isso. Aquela lá eu não gosto muito, pra ser bem honesta. Eu acho ela muito moderna. Pra mim ela é quase tipo um e aí, parça? Eu acho meio complicado. Claro, ela não é assim, eu tô exagerando, tá? Mas eu prefiro essa. Ela ainda é formal, mas ela é uma linguagem um pouco mais atualizada. E eu gosto demais, é a minha versão favorita de todas. Por muito tempo eu usei a NVT. Quando eu me converti, eu usei a NVT por muito tempo. E aí depois migrei para a NVI. E aí essa é a tradução que eu sempre uso. E eu uso muito a Bíblia de Genebra para fazer os meus estudos. Eu sou professora da Escola Bíblica Dominical dos adolescentes. E aí quando eu vou preparar as aulas eu uso essa como apoio, né? E a de Genebra para fazer as anotações dos comentários bíblicos, para ver as explicações. Então, de qualquer modo, essas são as duas que eu mais uso. A NVI e a de Genebra, que agora eu esqueci qual que é a tradução. Será que é NAA? Não me lembro. Mas se vocês jogarem no Google Bíblia de Estudo de Genebra, já vão encontrar.
tá? Mas no dia a dia o que eu sempre uso é isso aqui. Essa Bíblia é o meu xodó. Meu Deus, eu amo demais essa Bíblia. Recomendo muito. E como eu gosto muito de escrever, eu preferi comprar essa aqui que tem as bordinhas pra gente escrever. Eu tenho outras traduções da NVI. Gente, eu acho que eu tenho pelo menos 5 NVI em casa. Mas essa aqui é a que eu uso no meu dia a dia, essa da capa marrom. É perfeita, sem defeitos essa Bíblia. Estão me pedindo um passa-roupa e fala. Gente, esse era um quadro aqui do canal quando eu morava em Mococa, que eu passava roupa e ia conversando com vocês. Eu tenho 2 notícias. A primeira é que eu também gostava muito do quadro. E a segunda é que, graças a Deus, eu não tenho mais passado roupa, então vai ser difícil eu fazer esse quadro. Talvez eu faça num dia que eu tiver com mais tempo disponível, só pra matar a saudade. Mas graças a Deus eu tô com alguém que me ajuda aqui em casa. E aí essa pessoa tem passado as roupas pra mim, porque meu tempo é muito escasso, gente. Eu tenho muita dificuldade de arrumar tempo pra passar roupa. Mas aí eu tenho essa pessoa abençoada por Deus que me ajuda aqui, e aí ela acaba passando pra mim, me ajuda muito. E, enfim, é isso. Por isso que não temos mais o quadro do Passa Roupa e Fala aqui. Mas quem sabe em algum dia aí eu grave, né, só pra gente relembrar os velhos tempos, enquanto eu vou passando roupa e conversando com vocês. Vamos ver. Próxima pergunta eu também já respondi, né? Qual o tipo de leitura que você mais gosta e recomenda? Recomendar, eu recomendo aquilo de que as pessoas gostem, né? Eu não vou falar pra você, leia livros de autoajuda se a pessoa odeia. Ela simplesmente não vai avançar na leitura, é fato. Né? Então, leiam aquilo que vocês gostem, aquilo que vocês se sentem bem lendo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença no processo de leitura, no processo de aquisição daquilo que você está lendo também, de internalização. Então, eu sempre leio aquilo de que eu gosto. Eu não me limito só a isso, existem coisas de que eu não gosto e eu acho que é necessário ler, e aí eu leio. Mas, quando é por hobby, quando é por prazer, eu faço leituras de que eu goste. Então, essa é a regra. E aí, sobre os gêneros literários, sobre os tipos de livro, eu falei nas perguntas anteriores. Próxima pergunta é: qual receita você mais gosta de fazer na cozinha? Gente, o que eu mais gosto de fazer é doce. Eu amo fazer doce, amo fazer sobremesa, de tudo. Torta de bis, torta de tudo que é coisa doce que vocês imaginarem, eu amo fazer. Porém, é o que eu menos faço, eu quase nunca faço. Porque no dia a dia a gente cozinha as coisas habituais, arroz, feijão, faz uma carne, né? Infelizmente, porque primeiro eu gosto mais de fazer doce do que salgado. E segundo que as comidas do dia a dia, elas não são assim felizes pra fazer, né? Elas são o repeteco. Mas é isso que nos move durante o dia, o que me dá energia pra viver, infelizmente, não é torta de bis, é arroz, feijão e filé de frango grelhado. Então é isso que eu faço no dia a dia, mas o que eu gosto mesmo de fazer é doce. Gosto muito de fazer doce. Próxima pergunta: além de francês, você fala outra língua? Pra quem não sabe, eu sou professora de francês, então eu falo francês, né? Falo português, que é minha língua materna. Diga-se de passagem, modéstia à parte, muito bem, fluentemente. Eu falo também espanhol, porque eu fiz muitos anos de aula de espanhol, mas eu já tô bem enferrujada, porque faz muito tempo que eu não treino, gente, o espanhol. Porém, quando nós fomos pra lua de mel em Buenos Aires, eu lembro que uma pessoa me perguntou de onde que eu era. Eu falei que eu era do Brasil e ela ficou chocada, porque ela falou que meu espanhol era muito bom. Eu fiquei, gente, obrigada. A mesma coisa aconteceu na França. Eu tava conversando com a vendedora de uma loja e ela também perguntou de onde eu era. Ela falou: meu Deus, mas o seu francês é tão bom. Eu fiquei, ai... Eu fico muito emocionada toda vez que isso acontece, porque, enfim... Eu amo idiomas. O processo de aprendizagem de uma nova língua, pra mim, ele é sensacional. Se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu aprenderia, assim, trocentas mil línguas. Mas então eu falo francês, falo espanhol e eu faço aula de inglês. Eu sou no nível intermediário do inglês e eu comecei a aula faz bem pouco tempo, porque eu sempre peguei as coisas muito com série, com música, com filme, mas aí o inglês já é um pouco mais dificultoso pra mim, porque eu entendo muito bem quando eu estou ouvindo, eu leio muito bem, mas aí a fala, esse processo de formar orações, enunciados, sentenças, formações mais complexas, pra mim já é mais difícil, porque como eu tenho só o que eu recebi de séries, de filmes, então se eu não tiver neste repertório, eu não vou conseguir formar a sentença. Então por isso que eu estou fazendo aulas de inglês, e pra mim é muito importante, porque no mestrado eu tenho muitas leituras em inglês, são leituras mais técnicas, né, com termos mais linguísticos, mas eu tenho muitas leituras em inglês, então tá me ajudando muito. Então a gente pode considerar o inglês? Acho que pode considerar bem pouco, mas a gente pode. Então português, francês, espanhol e inglês. Comecei a fazer italiano por um tempinho,
autodidata mesmo, eu encontrei um curso da USP, comecei a fazer sozinha, mas eu parei, foi junto com a faculdade, eu comecei a misturar francês com italiano e falei, deixa eu deixar isso aqui quietinho, depois eu volto. E não voltei mais, então por enquanto é isso. E a última pergunta que eu vou responder aqui, porque senão esse vídeo vai ficar imenso, oh, meu Deus do céu, é para qual lugar eu mais gostei de viajar? Ai, gente, o lugar para onde eu mais gostei de ir foi Paris, né? Paris era o sonho da minha vida. Para vocês terem ideia, Paris era tanto o sonho da minha vida que eu tinha aquele sentimento de que é tão sonho, é tão inatingível que eu vou morrer antes. Não vai dar certo. Gente, eu juro, eu comprei a passagem para Paris e eu não pensava nela. Eu falava, Deus, eu vou esquecer, porque eu sei que isso vai dar errado, eu sei que quando chegar o dia da viagem vai dar alguma coisa errada. Eu sei, então eu não vou pensar, porque no meu coração eu tô criando expectativas. Olha isso. No fim deu tudo certo, Deus é bom. E Deus é bom também se eu não tivesse ido, mas tô só enaltecendo aqui, né? Deu tudo certo, nós fomos pra Paris e pra Roma neste ano. Eu amei demais Roma. Mas Paris pra mim é imbatível, de todos os lugares daqui nós já fomos, aqui no Brasil, Buenos Aires, Paris é de longe o meu lugar favorito. E eu tenho dificuldade de falar sem chorar, olha que coisa absurda. Porque é inacreditável, gente, não sei dizer, mas é mais do que a realização de um sonho, assim. Paris é o meu lugar no mundo, olha que coisa incrível. Ai, o lugar para onde eu mais gostei de ir foi Paris. Eu amo tudo, eu amo a língua, eu amo demais o francês, gente. Pra mim ele é tão expressivo, eu não sei nem mensurar. Estar ali, conviver, falar o idioma, olhar as pessoas, eu acho um idioma elegante, eu acho as pessoas assim... Sabe, eu não sei dizer, mas a própria cidade, a cultura, os museus, a história, a língua, ai, é clichê, mas Paris pra mim foi tudo até agora. Eu tenho, né, tanta coisa pra conhecer nesse mundo, olha o que eu conheci, quase nada, mas de tudo por onde eu passei, de todos os lugares pra onde eu fui, Paris é imbatível. Eu não sei se vai continuar sendo, se um dia eu for para outros lugares, mas no momento é isso. Vou responder só mais uma. Duas, bem rapidinha. Se eu tenho algum objetivo profissional definido após o mestrado, não tenho exatamente, não tenho certeza ainda, mas estou fazendo porque eu gosto muito de estudar. E a última, bem rápida, é se eu e o Caio planejamos ter filhos. Sim, nós planejamos, nós temos muita vontade de ter filhos. Se assim o Senhor aprover, se assim Ele quiser que nós tenhamos, né, nós teremos filhos. Agora, quando? Aí essa é uma pergunta muito subjetiva e eu ainda não sei dizer, mas mesmo que eu soubesse, eu acho que eu não exporia aqui na internet, eu deixaria acontecer. Mas sim, nós pretendemos ter filhos, tenho muita vontade de ter filhos, tenho muita vontade de ter 3. E aí, né, o Caio tá me freando, porque ele fala que 3 é muito. Mas a gente vai aguardar e ver o que Deus nos prepara. Gente, era isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Se você quiser fazer essas perguntas, eu vou fazer mais vídeos assim, então me siga no Instagram, @samarachelle, para quando eu abrir a caixinha de perguntas, vocês fazerem as perguntas lá e eu responder aqui em vídeo. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque me ajuda demais, e responde aqui nos comentários o que vocês acharam, quais tipos de vídeo vocês querem, para eu poder fazer um conteúdo que melhor se adeque aí a vocês, tá bom? Eu agradeço muito a sua presença aqui, ela é muito importante, ela é fundamental para a manutenção do meu canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.